hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada da série A Diplomata. Na costa do Irã ocorre uma explosão a bordo do porta-aviões britânico, matando dezenas de oficiais da Marinha Real. A Kate não acredita que o Irã tenha sido responsável pelo atentado e é convocada para uma reunião na Casa Branca, onde descobre que o presidente Reagan quer que ela vá como embaixadora para Londres. Ela fica surpresa, pois estava prestes a ir para Cabul e achava que essa oportunidade seria dada ao seu marido Hal. Após isso, Billy entra em contato com Stuart, vice-chefe de missão, e revela que a vice-presidente irá renunciar após alguns meses e que quer que ele analise a Kate, pois cogitam ela para assumir o cargo. Logo, a Kate e o Hal chegam na Inglaterra e são recebidos por Stuart, que apresenta a nova rotina de Kate, o que não agrada a ela, pois ela não gosta de discursos, ensaios fotográficos ou da preocupação com os trajes que terá que usar. Além disso, ela teme pela adaptação, já que o Hal foi embaixador por muito tempo. Ele tem uma voz ativa e não quer que ele assuma como embaixador em seu lugar, apenas que a ajude a dar os seus primeiros passos no local. Os dois também estão vivendo uma crise no casamento e decidiram que irão se divorciar em breve. Logo, ela conhece Hydra, chefe da estação da CIA, que a atualiza da situação e informa que o presidente dos Estados Unidos quer bombardear o Teherã em resposta ao ataque caso sejam culpados. A Kate quer começar a resolver a situação, mas precisa que o seu superior, Gannon, secretário de Estado, haja primeiro, entrando em contato com o secretário do Exterior, pois ela não pode passar por cima dele. Entretanto, ela acaba conhecendo Walt Denison, secretário das Relações Exteriores, e ele a leva para uma reunião com o primeiro-ministro, Nico. Isso é algo que ela deveria evitar para não desagradar o Gannon, mas eles não querem esperar o Gannon entrar em contato, pois desejam resolver logo a situação, pois eles temem que o Reagan, presidente dos Estados Unidos, anuncie que vai bombardear o Teherã publicamente, pois isso afetará a Inglaterra e precisam que ela interfira para que o presidente fique quieto. Ela teme que o Hal tenha atuado para que ela acabasse nessa reunião, pois ele quer que ela atue independente do Gannon e ela se vê obrigada a agir. Ela entra em contato virtualmente com o Gannon e informa da preocupação dos ingleses com as ameaças do Reagan. Eles não querem se envolver sem evidências de que foi realmente o Irã. O Gannon não gosta de ver a interferência da Kate, mas fica de segurar o presidente. Após isso, a Kate descobre que o Gannon está tentando se livrar dela e começa a cumprir a agenda publicamente para que ele não a demita. Além disso, o Stuart percebe que a Kate e o Hal estão prestes a se separar e questiona o Hal, pois ele sabe que a Kate está sendo cotada para se tornar vice-presidente e não pode se divorciar. Mas o Hal tem esperanças de que irá convencê-la a não se separar dele. Após isso, o Hal é sequestrado para conversar com Shahin, vice-ministro das Relações Exteriores em Teherã. Ele revela que o Irã não mandou atacarem o navio britânico e que desistiram de atacar um alvo relevante como prova de boa-fé. Caso eles ataquem o Irã, não verão como retaliação, e sim como um ataque não provocado. A reunião deve ser um segredo, pois ele está correndo risco em seu próprio país se descobrirem o seu contato. Então Hal retorna e passa as informações para Kate, e começam a averiguar a veracidade das informações passadas para provarem que o Irã não ordenou o ataque. Logo ocorre uma cerimônia em homenagem às vítimas do ataque e as famílias pressionam Nicole por respostas e vinganças. Então ele anuncia que irá bombardear o Teherã se forem os responsáveis. Os cidadãos também atacam mesquitas contra os cidadãos do Irã e a Kate percebe que precisam provar a veracidade das informações logo para impedir uma guerra contra o Irã. Ela teme que o Hal não tenha contado toda a verdade e tenha interferido nas informações, e isso pode descredibilizar toda a história, pois o Gannon não gosta dele e o Hal já esteve envolvido em polêmicas antes. Ela entra em contato com uma colega para averiguar as ligações de Hal e descobre que ele interferiu para que o Shahin descobrisse que estavam na Inglaterra e fica brava com ele. Além disso, ela descobre que o presidente Reagan está indo para a Inglaterra e teme, pois ele não deve ser visto como primeiro-ministro após suas declarações ameaçando o Irã. Ela tenta impedir a ida dele, mas o Gannon não aceita. Com isso, ela entra em contato com o secretário Denison, conta da negativa do Irã e pede ajuda para que o primeiro-ministro esclareça o seu comentário e melhore as coisas com o Irã, mas ele afirma que o Nicole não irá querer se retratar e ela terá que convencer o presidente a falar com ele. Após isso, ela discute com Hal e pede para ele ir embora, pois está interferindo em seu trabalho, mas ele revela que ela está sendo cotada para se tornar vice-presidente e não podem se divorciar.
É então que o presidente chega e a Kate revela que o Irã não ordenou o ataque e que ele cancele a sua aparição pública com o primeiro-ministro, pois parecerá uma declaração de guerra contra o Irã. Então eles acordam que o Raybon irá almoçar com o Nicholl para convencê-lo de que o Irã não foi o responsável pelo ataque. Após o almoço, o Denison revela para Kate que o primeiro-ministro mentiu para o presidente de que o navio está afundando e pediu a ajuda dele para uma missão de resgate, mas na verdade isso vai parecer uma demonstração de força contra o Irã. Ele tentou impedir o primeiro-ministro, mas ele não deu ouvidos e precisa da ajuda dela. Então a Kate vai falar com a Billy para convencerem o presidente a cancelar a missão de resgate, pois o primeiro-ministro quer que sejam atacados para que a guerra também seja um problema deles. A Billy revela para a Kate que escolheram ela para o cargo de vice-presidente, pois precisam de alguém que fale o necessário ao presidente no momento certo. Isso faz a Kate perceber que o Hal sabia de tudo, e foi em uma conversa dele com a Billy que o nome dela surgiu, e isso a preocupa. Ela procura o presidente, explica toda a situação com o Irã e, apesar da hesitação dele em voltar atrás sobre a missão de resgate, ela o convence a desistir e evitar uma guerra contra o Irã. Ela também revela que não quer o cargo de vice-presidente e diz que irá renunciar ao seu cargo, mas o Raybon não aceita. Após isso, a Kate descobre que o governo britânico emitiu um aviso para retirar o pessoal não essencial do Teherã para deixarem o país, o que é um sinal de que entrarão em guerra. Então arrumam uma forma de se comunicar com o Irã por código para que entendam que não querem isso. Com isso, chega a resposta anunciando que convocaram o embaixador do Irã como um sinal de que é o que eles precisam fazer. Então ela convence o Denison a convocá-lo e ela irá participar da reunião secretamente. Todo o trabalho em conjunto aproxima a Kate e o Denison. Logo ocorre um encontro com o embaixador do Irã, que revela que o ataque foi orquestrado por Lekov, o que aponta para a Rússia como mandante. Em seguida, ele se sente mal e morre de ataque cardíaco. Após todo o ocorrido, eles precisam convencer o primeiro-ministro a inocentar o Irã, agora que sabem que a Rússia foi a responsável, mas ele quer responder à Rússia com a força. A Kate e o Denison se preocupam, pois isso geraria uma grande guerra com armas nucleares e preferem aplicar outras sanções. Eles pensam em várias respostas aos russos, mas o Nicholl não aceita nenhuma. Enquanto isso, o Hal tenta não intervir no trabalho da Kate para que ela perceba que podem continuar casados sem que ele a atrapalhe e que ela pode aceitar o cargo de vice-presidente. Ele conhece a Cecília, irmã do Denison, e descobre que a esposa do Denison morreu há alguns anos. Ele percebe que ele e Kate têm se aproximado e fica com a Cecília, mas depois ele conta para Kate e pede que ela dê uma nova chance para o casamento deles. A Kate está confusa sobre o casamento e sobre o cargo de vice-presidente e pensa a respeito dos dois. Além disso, Hal leva a Kate para falar com a Cecília, pois ela tem informações que podem ajudar com o primeiro-ministro, e a Cecília revela que ele é influenciado por Margaret, uma conservadora que não tem boa fama. A Kate vai ver a Margaret, que revela que tem chance da Escócia e outros países declararem independência. O Nicholl será o primeiro-ministro a perder o Reino Unido, então precisa dar uma resposta à Rússia que ajude a manter o reino. Com isso, a Kate conta para o Hal que sugere que ataquem apenas Lekov, pois ele tem um exército particular de mercenários. O Lekov está forçando um caminho pela Líbia e a Grã-Bretanha pode ajudar a Líbia. Isso evitaria uma guerra contra a Rússia e traria as respostas que o Nicholl deseja. Assim, ela conta para o Denison e levam a ideia para o primeiro-ministro de ajudarem a Líbia. Ele hesita, mas depois aceita. Além disso, a Kate tenta falar com o Gannon, que não aceita. O Hal alerta que o Gannon quer se tornar presidente e por isso não quer que o Raybon tenha sucesso. Ele a convence a atacar o Gannon para o presidente. Com isso, o presidente obriga o Gannon a aceitar o plano da Líbia e ele fica manchado com o Raybon. Com toda a ajuda do Hal, a Kate percebe que podem trabalhar juntos com ele em segundo plano e dar uma nova chance para o casamento deles. Enquanto isso, a Hydra revela para o Stuart que tem dúvida se foi a Rússia responsável pelo ataque, pois descobriu que não foi a inteligência militar e nem a segurança federal russa. Ninguém sabe de onde veio a ordem. Ela e o Stuart mantêm um relacionamento secreto e decidem revelar publicamente após resolverem esse caso. Logo, a Kate se encontra com o embaixador russo, que secretamente manda ela ir até uma loja de vinhos, onde ela encontra uma mulher e recebe a informação de que a Rússia não ordenou o ataque ao navio britânico e revela a localização do Lekov para que o prendam e descubram quem foi o verdadeiro responsável. Então a Kate informa aos outros que a Rússia está entregando o Lekov a eles e que não foram os responsáveis pelo ataque, confirmando a teoria da Hydra.
Além disso, a Billy convoca o Hal para uma reunião online e revela que o presidente quer demitir o Gannon. O Hal conta para Kate que fica abalada, pois ela se sente responsável. Eles também comunicam ao Gannon das novas descobertas, o que faz com que o presidente peça ao Nico que recuem em relação à missão de ajudar a Líbia, pois não devem atacar a Rússia agora. Isso desagrada o Nico, pois já havia anunciado a ajuda à Líbia como resposta pelo ataque sofrido e não gosta da ideia de prenderem o Lekov. Além disso, a Hydra descobre que a Kate está sendo cotada para se tornar vice-presidente e o Stuart irá voltar para Washington em alguns meses. Ela fica chateada, pois ele pediu que ela não se mudasse para ficarem juntos e estavam planejando revelar o relacionamento para todos, enquanto ele sabia que iria se mudar em breve. Enquanto isso, o Denison revela para Kate que o Nico mudou de ideia e topou a missão de prenderem o Lekov. Então os dois viajam para a França, pois precisam da cooperação deles, já que não ficarão felizes com as forças especiais britânicas resolvendo o problema. A Kate também deixa o Hal responsável por realizar um discurso que ela teria que fazer para que ele se sinta útil ao seu lado. Ele faz o discurso e conhece o parlamentar Grove, que o convida para um jantar. Entretanto, quando Hal liga para Kate contando, ela fica brava por ele estar indo em uma reunião em seu lugar, novamente tomando o protagonismo da situação, e também suspeita que ele fez ela prejudicar o Gannon para ele tomar o lugar dele como secretário. Ela proíbe ele de ir no encontro e desabafa com o Denison, que quer se divorciar novamente. Com isso, o Stuart recebe a missão de ir no jantar no lugar do Hal, mas o Hal decide ir no jantar mesmo assim para fazer a ponte entre eles. Entretanto, os dois se atrasam para o jantar e a colega do Stuart comunica o Groove que o Hal não irá e o Stuart se atrasará para a reunião, mas ele não gosta da notícia e sai do restaurante. Neste momento, o Hal e o Stuart se aproximam, mas uma explosão acontece. Enquanto isso, a Kate e o Denison vão ao evento e ela consegue a colaboração dos franceses, mas eles informam que os britânicos pretendem matar o Lekov e não prender. Isso deixa a Kate chateada, pois ela acredita que o Denison mentiu para ela. Ela sai do evento transtornada e o Denison vai atrás dela. Então ela revela a sua descoberta de que irão matar o Lekov e ele nega. Ele fica confuso, pois precisariam da autorização dele para usar a exceção ao serviço de inteligência. E então a Kate percebe que o primeiro-ministro pode estar por trás de tudo e alerta o Denison que o primeiro-ministro quer o Lekov morto. Ele mesmo é o mandante do ataque. Neste momento, a notícia chega até eles. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, porque o resumão sempre dá muito trabalho. E também deixe seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!